Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui trazendo a palavra do Senhor em reverência ao Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Obrigado. Como diz o nosso querido irmão Afonso, a palavra hoje é uma palavra muito importante. Não que a palavra do Senhor, ela toda, no seu contexto todo, não seja importante, mas essa é de salvação. Salvação, meus irmãos, é a maior promessa que existe na Bíblia. É a salvação. Então, como disse o nosso pastor, vamos ficar ligados que é muito importante o que vai ser dito aqui, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico hoje é Marcos 16, versículos 15 e 16. 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, esse será condenado. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi conferida aqui, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor possa me dar discernimento e capacidade para que meus irmãos possam entender o que eu vou trazer aqui para a honra e glória do Teu nome, e que eles possam ter a ciência da importância dessa palavra salvação. Irmãos, eu já começo aqui um tópico já bem forte, que diz assim: não são todos que serão salvos. Muitos proclamam por aí que no final das contas todos serão salvos e que esse negócio de inferno é balela. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que haverão muitos que por causa de terem rejeitado a Cristo irão perecer. Isso é uma realidade muito triste, porque é uma realidade. Muitos ficarão para trás devido à rejeição do nosso Senhor Jesus. E quando muitas pessoas dizem para a gente que o inferno não existe, ela não conhece a Bíblia, ela não conhece a palavra do pastor do Senhor Jesus, ela não conhece o conteúdo da Bíblia. E mais uma vez, toda vez que eu venho trazer a palavra, eu falo o que eu vou dizer, que agora sempre para inculcar mesmo na cabeça das pessoas, que é o seguinte: o meu povo perece por não ter conhecimento. Quando a pessoa fala que inferno não existe, é porque ela não tem conhecimento de nada e vai perecer. E vai perecer. Porque o Senhor Jesus, em Mateus, ele fala mais do inferno do que outra coisa, devido ao tamanho perigo que é. Devido ao tamanho perigo. E detalhe: a pessoa que estiver perecendo naquele lugar, ela vai ter consciência que está lá. Meus irmãos, por isso é importante a gente estar firme na palavra do Senhor. Porque nós não queremos estar nesse lugar, nós queremos estar no céu junto com o Senhor Jesus, ter um corpo glorificado com Ele. Amém? Amém. E por isso nós precisamos obedecer a palavra do Senhor.
Porque a salvação, os que são salvos, que serão salvos pelo Senhor, eles vão estar obedecendo a palavra de Deus. Porque o que adianta nós estarmos aqui? Porque essa palavra, meu irmão, não é só para você, não, é para mim também. Tudo que é dito aqui não é só para vocês, é para nós também. Porque nós somos edificados também em cima da palavra que nós pregamos aqui através do Senhor Jesus. Porque tudo o que a gente tenta fazer para agradar a Deus, mas com o coração pesado e duro, fica muito difícil o Senhor se agradar. Então, o que adianta a gente estar aqui, ouve a palavra, se compadece, se quebranta, aí chega ali na frente, você fala mal do teu irmão, você fala mal de outra pessoa, que às vezes uma pessoa que faz alguma coisa, você tem um coração totalmente pesado para aquela situação. E a palavra do Senhor, ela vai de contrário a isso aí. É difícil? Sim. O Senhor Jesus não falou que ia ser fácil. É difícil. É difícil a gente amar os nossos inimigos, mas Ele nos ordenou isso. Como é muito mais fácil a gente chegar, pô, Afonso, meu irmão, vou lá, eu amo Afonso. Então, meu irmão, é fácil. É fácil a gente falar isso. Mas é aquela pessoa que nos faz mal. Isso é que é o grande problema. E é isso que a palavra nos fala. Que nós precisamos amar também os nossos inimigos. Entendeu? E nós precisamos ter conhecimento, muito conhecimento, do que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Outro ponto que eu coloquei aqui, a salvação, ela não é automática. A salvação não é automática. Alguns vivem suas vidas com a filosofia de que talvez amanhã se entregarão a Jesus Cristo. Porém, esse amanhã nunca chega. Acreditam que de uma certa forma automática Deus lhe salvará de qualquer jeito. Afinal, Deus é amor. Deus é amor. Mas não é isso que a Bíblia fala. Amanhã pode ser muito tarde. E nos planos de Deus não existe salvação automática. Aqui está falando que Deus é amor. Sem dúvida nenhuma. Deus é amor. Mas Ele também é fogo consumidor. Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele nos deu o seu próprio Filho em sacrifício para nos salvar. Essa cruz do Calvário. Deus é amor. Mas e aí? Porque Ele é amor, então nós não vamos fazer a vontade dEle? A vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. O Senhor é soberano. Tudo que Ele fala é lei para nós que acreditamos no poder do Senhor. Nós acreditamos que o Senhor Jesus veio para morrer por nós. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor é amor, sem dúvida nenhuma. Mas a obediência ao Senhor nos leva à salvação. E a desobediência, ela vai nos levar à perdição, a perecer no caminho do Senhor. Em Mateus 7, 14, 13, diz o seguinte: entrai pela porta estreita,
Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Vou repetir. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos serão os que entrarão por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos se acharão. Olha o que o Senhor Jesus está falando aqui. Poucos se acertarão com essa porta. Meus irmãos, isso é um negócio muito importante. Muito importante. Porque se a gente não entrar por essa porta estreita, nós estamos condenados a perecer. E não estaremos salvos. O nosso nome tem que estar no livro da vida. Nós precisamos que quando o Senhor abrir o livro da vida, o meu nome de vocês estejam lá para a honra e glória do Senhor. Por isso nós precisamos entrar por essa porta estreita. Aqueles que amam o Senhor, eles entrarão pela porta estreita. Senhor, como é difícil a gente servir ao reino, porque nós temos um inimigo furioso, e ele não quer que ninguém aqui tenha salvação. Nós precisamos lutar. É o que nós estamos fazendo. Lutando. Somos pecadores. Lutando contra o pecado. Para que no dia do Senhor o nosso nome esteja no livro da vida. Para que nós possamos ter um corpo glorificado igual ao de Jesus Cristo. Para que isso aconteça, a palavra de Gênesis, Apocalipse, é obediência. Obediência, essa palavra, obediência, salvação e obediência, duas palavras ligadas, duas palavras diretamente ligadas. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Porque não vai adiantar se a gente não tiver. Nós precisamos aceitar que não só os nossos irmãos merecem nossa atenção, mas todo aquele que chega próximo da gente. Às vezes a gente vê uma pessoa pedindo uma esmola na rua e não dá. Isso já aconteceu comigo. E o meu coração ficou tão entristecido, que quando eu voltei, aquela pessoa não dava mais lá. Então eu perdi a oportunidade. Precisamos estar muito atentos. A volta do Senhor Jesus está muito próxima. Bateu as portas aí. Está muito próxima. Olha esses acontecimentos que estão acontecendo aí no mundo todo. É pandemia, são enchentes, são maremotos, terremotos, aonde não tinha, está vendo? Isso é bíblico, isso está na palavra. Então precisamos, meus irmãos, nós precisamos ter uma posição para que o Senhor possa nos abençoar com a sua maravilhosa graça. Aleluia! Outro tópico: a salvação, ela não pode ser comprada ou barganhada. É interessante, mas ainda hoje
Muitos acham que podem comprar a salvação sendo bonzinhos, fazendo as obras assistenciais ou a igrejas. Acham que assim estarão garantindo o lugar no céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A salvação é de graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, meus irmãos, a gente vê que, olha o que está falando isso aqui. É interessante, né? E não adianta você faz a obra aqui, faz a obra ali, você ajuda a igreja, ajuda outros irmãos. Eu estou fazendo a obra, mas no coração uma pedra. Você fala mal do seu irmão, você não gosta do teu irmão, você fala pelas costas, você faz fofoca. Você perde a salvação. Então a salvação não vem das obras, queridos. Você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Mas se você não obedecer a palavra do Senhor, se ela não tiver dentro do teu coração, enraizada no teu coração, a ponto de você amar o teu próximo, que é o que o Senhor manda a gente fazer, a sua obra é nula. A sua obra é nula. Veja o exemplo aí de Caim e Abel. Um tinha um coração bondoso, deu o melhor para Deus. O outro, não. Coração de pedra. Precisamos estar bem atento a esse tipo de situação, porque às vezes o irmão precisa apenas de uma pequena palavra, um pequeno afeto, e às vezes ele não recebe, às vezes até daqui da própria igreja, e nós, como ministros do Evangelho, nós precisamos estar muito, muito atentos. E precisamos passar isso para vocês. Durante a nossa vida, o que nós precisamos fazer é amar ao Senhor. É crer no Senhor Jesus. É crer que Ele pode nos salvar. Para que nós possamos passar a eternidade junto dele. Mas para isso precisamos crer nele. É o que fala o texto. É o que fala o texto. Não tem como agradar a Deus sem fé, sem obediência, sem amor. A obediência e o amor também andam juntos. Se você obedece, você tem amor. Se você tem amor, você obedece. Glórias a Deus. O outro tópico. Não há segunda oportunidade após a morte. Senão isso aqui é muito forte. Alguns, para trazer uma certa esperança às pessoas, pregam que depois da morte ainda haverá chance de sermos salvos e alcançarmos o céu. Mas a Bíblia ensina o contrário. É apenas nessa vida que temos a oportunidade de crermos em Jesus Cristo e sermos salvos. Diz assim Hebreus 9:27.
E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, olha o que a palavra está falando. Depois da morte, só o juízo. O que a gente aprende? Quando a gente vai para o sono eterno, a morte, nós só seremos ressuscitados na volta do Senhor Jesus. Para quê? Para sermos julgados por Ele. Porque a segunda vinda dele, ele vem como juiz, ele não vem como cordeiro. Acabou. O Emanuel, ele já foi. Agora ele vem como juiz. E aí o negócio fica mais estreito, né? O negócio fica mais estreito. E se nós não fizermos isso enquanto estivermos vivos, não fizermos o que é necessário para a nossa salvação, na morte não vamos conseguir fazer. É o que a palavra está falando. Não tem como. Como que a gente vai louvar o Senhor se a gente está morto? Como que a gente vai falar com o Senhor se a gente está morto? Não tem jeito. O que a gente precisa fazer tem que ser em vida. Se vocês ouvirem qualquer coisa ao contrário disso, não é palavra de Deus, é doutrina de Satanás. Senhor, é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. E aqui fala, o homem morre uma vez só. Após isso aí, é o juízo de Deus. As nossas obras não edificam com a salvação. As nossas obras não compram o nosso passaporte para o céu. O que você faz ao teu irmão em contrário, aí sim, aí você está arriscado a perder sim uma comunhão maravilhosa com o Senhor. Porque se a salvação ela vem da obediência, então os 10 mandamentos ele não está desatualizado como muitos. Eu já ouvi muitos falando isso aí. Quando eu falo de 10 mandamentos, mas isso aí já está lá para trás. 10 mandamentos, agora não é negativo, a palavra do Senhor é viva, eficaz. O que ele falou lá atrás serve para agora. Muitas vezes eu já conversei com os amigos no trabalho sobre imagens e esculturas. Isso, às vezes, a gente consegue convencer, mas tem pessoas que não tem como. E aí, determinada vez, eu perguntei para um colega se ele acreditava em Jesus, se ele acreditava em Deus. Ele falou, claro que eu acredito, velho. Mas então, por que você faz petições que só pode ser feita a Deus? Você vai pedir para um pedaço de madeira, um pedaço de plástico, uma imagem? Olha o que os 10 mandamentos falam. Olha a obediência ao Senhor. Nós não podemos ter isso em nossas casas. E a nossa obrigação, a gente alertar. É o que o Senhor falou. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Se ele quiser ouvir, bem. Se ele não quiser ouvir, ele está condenado. Algumas pessoas aceitam
outras não. Agora, se ele tira da casa, aí eu não sei. Mas que é uma afronta ao nosso Deus, isso é uma certeza. Por isso, meus irmãos, o que a gente tem que fazer é em vida. Morreu, acabou, até o Senhor Jesus voltar. Se você tem alguma coisa contra teu irmão, fale com ele. Porque o Senhor está aguardando isso de você. Agora, se o teu irmão não quiser ouvir, você fez a tua parte. Você fez a tua parte. Você está obedecendo ao Senhor. É isso que vai te dar salvação. É isso que vai te dar salvação. Vai. Vou pedir para a nossa irmã Graciema colocar um louvor para a gente ouvir. Posteriormente a gente finaliza aí a nossa mensagem. Amém, glória a Deus. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu. Desgaste, salvação, encheu seu coração, ele executou. Palco do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez por obedecer o plano que Deus escreveu. Minha vida, como é que tá? E quando a minha história vai se chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu. Estágio, salvação, cheio seu coração, ele executou. Caldo do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue
plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O Senhor é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Maravilhoso, Pai. Bendito. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, canção ainda, né? Fala tudo aquilo que a gente acabou de falar aquilo. Para finalizar essa mensagem, eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei, que a maior de todas as promessas da Bíblia é a salvação. E a salvação está linkada com obediência. Sabe onde a gente pode ver isso aí? Na vida do Senhor Jesus. Olha só o que diz aqui Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha a palavra obediência novamente aí. E em Filipenses, para a gente finalizar, Filipenses 2, versículo 5 ao 11, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, olha o resultado. Olha o resultado da obediência do Senhor Jesus. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. E assim, meus irmãos, eu finalizo essa mensagem e dando um alerta, meus irmãos. Obedeçam a palavra do Senhor. Sejam obedientes, assim como eu estou tentando ser. É difícil? É difícil. Mas o galardão é muito grande. A recompensa é gigantesca. Que vocês possam ter uma boa semana. Que o Senhor seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Aleluia, essa palavra forte, né? Provavelmente você veio aqui buscando uma bênção, uma resposta. Provavelmente você veio aqui buscando do Senhor uma solução para um problema que você supostamente esteja passando. Enfermidade, falta de emprego, problema na família. Deus está falando para você e para mim hoje: o mais importante que eu tenho para você é a salvação da tua vida, é a eternidade contigo. O mais importante que eu tenho separado para você é a minha palavra que diz que buscai primeiro o meu reino e minha justiça, e as demais coisas lhe será acrescentada. Quais são as demais coisas que você tem pedido ao Senhor, meu irmão, minha irmã? Quais são as demais coisas que você tem pedido a Deus? É emprego? É a saúde?
é a família. Deus está preocupado com a tua salvação, aonde você vai passar a eternidade. Você já se fez essa pergunta? Hoje você já tem a oportunidade de fazer essa pergunta, se não, faça agora essa pergunta ao teu coração, aonde você vai passar a eternidade? Porque tudo aquilo que você conseguir aqui na terra ficará. Tudo aquilo que você objetivar aqui na terra ficará. Do pó voltará para o pó. Aquilo que é do homem ficará aqui na terra, mas aquilo que é de Deus será levado para a eternidade junto contigo. O que você tem preparado para a eternidade? Esta palavra veio hoje para os nossos corações. Filho, filha, como você se encontrará comigo na eternidade? Os sinais estão aí. Não falta nada mais para acontecer daquilo que está na palavra do Senhor. A igreja está para ser arrebatada. Infelizes serão aqueles que ficarão para trás. Eu não quero. Eu tenho pago um preço em mim mesmo para não ficar para trás. Eu tenho repudiado a minha carne para não ficar para trás. E não pense você, meu irmão, minha irmã. Não pense eu que eu posso enganar a Deus. Deus, Ele sonda nossos corações no oculto. Eu posso fazer coisas que a minha esposa, meus filhos, a igreja, meu pastor, a minha pastora, os meus amigos, os meus irmãos jamais imaginarão que eu faço. Mas o meu Deus, aquele que eu sirvo, aquele que você serve, aquele que te chamou, esse está contemplando tudo e a todo tempo. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz para mim e para você que existe uma multidão de testemunhas ao nosso redor. E nós prestaremos conta de cada palavra, de cada ação, de cada atitude. Não pense você que está passando por desapercebido de Deus. Não pense você que está em casa aí. Essa palavra é uma palavra de reflexão. É uma palavra de reflexão para nossas vidas. Nós estamos preocupados, amados, com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber, com o dia de amanhã. Mas Deus tem nos dado Jesus Cristo para nos resgatar para a eternidade. Para a eternidade. Como está? Como está o seu coração preparado para a eternidade? Como está o teu coração preparado para o porvir? Como está o teu coração preparado para aquele dia? Aquele dia que o Senhor Jesus Cristo falará: vinde, benditos do meu Pai. Como está o teu coração? Mas Alves, mas pastor, e a minha cura, ela virá. Pastor, a minha prosperidade, ela virá. Pastor, a minha família, ela virá. Porque a palavra de Deus garante para mim e para vocês: se eu buscar o reino dele, a justiça dele, as demais coisas me serão acrescentadas. É a palavra do Senhor. A palavra dele não volta atrás, ela não volta vazia. Ela se cumpre na vida daqueles que são fiéis. Aleluia. E hoje Deus está perguntando para mim e para você: filho, filha, onde está a tua fidelidade? Onde está o teu coração? A palavra de Deus diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Qual é o teu tesouro? Eu falo isso com pesar no coração, porque a palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Queira ser você o escolhido do Senhor. Queira ser você a escolhida do Senhor. Não deixe que o mundo venha negociar os teus princípios, meu amado, minha amada. Se hoje Jesus vier, como você se encontra? Eu não estou aqui fazendo terror, eu não estou aqui colocando medo, eu estou aqui colocando a realidade. Isso não dá ibope nas igrejas, como eu costumo falar. Mas é isso que a palavra do Senhor vem nos incitar a dizer: arrependei-nos, porque é chegada a hora. Arrependei-nos, porque é chegada a hora. Jesus está à porta. Como será o dia da vida do Senhor? Como será? Como eu me encontro naquele grande e terrível dia? Por que terrível, pastor? Ai daqueles que caem para trás. Ai daqueles que caem para trás. Salvação é confronto. As pessoas não estão dizendo para me largar tudo dessa vida, para não me preocupar com o meu trabalho. Não, Deus vai suprir. Para não me preocupar com a minha família. Não, Deus vai suprir.
Para não preocupar com meus filhos, não, Deus vai suprir. Você não colocou a tua vida na mão de Deus? A vontade dele para mim e para você é boa, é perfeita e é agradável. Hoje Deus quer mudar a tua história. Hoje Deus quer transformar a tua história. Hoje Deus quer trazer você a uma realidade espiritual que confronta a tua carne, confronta o teu eu. Hoje Jesus quer salvar. Quer salvar. Hoje Ele quer salvar. Hoje Ele quer restaurar. Hoje Ele quer trazer a vida em abundância, a vida na eternidade, a vida prometida por Jesus Cristo. É esta vida que Ele veio oferecer para você hoje. Esta palavra de instrução, palavra forte, palavra de restauração. Talvez não foi isso que você quis ouvir hoje, mas por amor à tua vida, por amor a você, o teu Deus, o teu Pai, aquele que te ama, aquele que enviou o seu único filho para morrer por você, está dizendo: ei, filho, volte-se para mim, que eu voltarei por você. Volte-se para mim, porque o dia está chegando. O dia está chegando e Ele te ama. Ele te ama. Escuta esse louvor. Nós estamos encerrando já. Fecha os teus olhos. Deixa esse louvor falar o teu coração. A morte não pode alcançar. Aleluia. Oh Deus, te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor nos amou primeiro. O teu amor é incondicional, Senhor. Oh Deus, te adoramos, Senhor. Nosso coração é teu, Senhor. Nossa vida é tua. Que você tem passado e tem te afastado do Senhor. Eu quero desafiar você. Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor. Eu não estou conseguindo me firmar, Pai. Eu não estou conseguindo manter os meus pés firmes. Eu não estou conseguindo me expor à tua vontade. Eu não estou conseguindo, Senhor. Eu desafio você, meu irmão, minha irmã. Levante sua mão onde você está. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero mudar essa história junto com você. Eu quero iniciar essa batalha junto contigo. Eu não quero que você esteja sozinho. Porque o Espírito Santo, Ele está junto contigo. Ele está junto contigo. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Aleluia. Nada pode separar você do amor de Deus. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Aleluia. Aleluia. Para de resistir. Para de resistir. Para de resistir aquele que te chama. Aquele que te ama. Deus está falando com pessoas aqui. Eu não quero que você continue do jeito que você está. Eu tenho planos para você. Por que você faz isso? Para de existir aquele que te chama. Eu não estou chamando ninguém para aceitar Jesus, não. Eu não estou convidando aquilo para ninguém aceitar Jesus. E Deus está falando que tem pessoas aqui que sabem do seu chamado,
sabe dos seus propósitos com Deus. Você tem proclamado e tem deixado para depois, e sabe que não está onde Deus quer que esteja. E hoje quer Deus quer renovar a aliança contigo hoje. Hoje Deus quer renovar a aliança contigo. Nova missão, novo propósito. Hoje é teu dia. Eu não vou assistir. Porque você sabe que eu estou falando contigo. E você tem resistido. Você tem resistido. Ele te chamou. Uma pessoa, não são 3 pessoas que estão aqui nessas funções. São 3 pessoas. Você tem passado noite questionando a Deus. As coisas não estão funcionando. Porque você não está onde Deus quer que você esteja. Além das nossas limitações, queremos ir além do véu, conhecer a tua santidade. Você está se alimentando com coisas que você precisa se alimentar. Você está restando em lugares que você precisava estar, você não precisa disso. Porque os planos de Deus para você, e você sabe por que você precisa. Eu não estou falando que está em casa. São 3. São 3. Meu coração. E o meu irmão seja toda. Isso é o que eu sei por você. Eu não vou insistir com você. Você sabe me inspirar. Aleluia. Te dizer. Estou apaixonado pela vez. E nada me compra o Senhor. E eu queria sonhar. É você, meu irmão. É você, meu irmão. Para juntar com Deus. Os dias estão aí, meu irmão. Para juntar com Deus. Está aqui para falar um pouco você renovar sua aliança com Deus. Ele te enxerga aquilo que Ele falou, que Ele te dá. E por que você ainda questiona? Olha como Ele tem te portado de madrugada. Olha como Ele tem falado contigo no dia a dia. Olha como Ele tem falado contigo e você tem questionado. Pai, será que o Senhor veio falando comigo? Filho, sei. Amém. Aleluia. 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 Senhor, aqui estão suas filhas. Elas usaram, Pai amado, ouvir a tua voz. Elas venceram, Pai amado, os seus egos. Elas venceram, Senhor, a sua própria carne, o seu próprio querer. Estão aqui à frente, Senhor, porque creem, Senhor, que o Senhor tem um propósito. Porque creem, Senhor, que o Senhor falou com elas. Porque creem, Senhor, que o Senhor é aquele que transforma, Pai, e traz à existência aquilo que o homem disse que não existiria, ser impossível. Porque elas têm se sentido improváveis diante de Ti, Senhor. Mas hoje, Pai, o Senhor muda essa história. Hoje o Senhor levanta aqui e profetiza, Senhor. Hoje o Senhor levanta aqui, Pai amado, profetiza. Profetiza, Senhor amado, para mudar a história da tua casa. Profetiza, Senhor amado, para trazer a existência, Senhor,
aquilo, Pai amado, que o homem falou que não poderia. Profetiza, Senhor amado, que o Senhor falou, Senhor amado, desde a puberdade, Senhor. O Senhor falava, Pai amado, e ela queria. Mas o mundo, Pai amado, o mundo roubou, Pai amado. Mas ele não pode, Pai amado. Eu tenho que agradar a filha, eu estou contra a pessoa, ela vai errar, ele não pode reter, Senhor amado, a voz de uma adoradora, Senhor. Não pode, porque tu és Deus. E hoje o Senhor renova, Senhor. Hoje o Senhor renova, Pai. Hoje o Senhor renova, Senhor. Hoje, Senhor, o Senhor traz resistência. O Senhor traz resistência para fazer as tuas promessas. As tuas promessas, Senhor. As tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Pai, eu sei que mais do que eu poder. Senhor. Contigo, ó Senhor.
Pai querido, Pai celestial, Senhor, nesse momento nós continuamos aqui o clamor, Pai, pela Tua presença nesse lugar, aonde Tu passa, o milagre acontece. Senhor, continua, Senhor Jesus, tocando, continua, Senhor Jesus, passando, Senhor Jesus, a Tua mão poderosa em cada vida aqui nessa noite. Pai querido, Pai celestial, muitos somos nós que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua compaixão. Senhor, continua libertando, continua batizando, continua, Senhor Jesus, abrindo o céu nesse lugar. Senhor, aqui é um ambiente de cura, um ambiente de salvação. Aqui é a Tua casa. Pai, nessa hora, nós continuamos intercedendo por cada vida, Pai, que entraste nessa noite aqui. Senhor, os que estão nos assistindo em casa, Deus, entra agora no leito, no seu quarto, na sala, nos lares, aonde estiver, Senhor. Aqueles que estão ouvindo a nossa voz, aonde a nossa voz pode alcançar. Entra, Deus, agora, fazendo um milagre, fazendo, Senhor, mudando a história. Nós sabemos que Tu és Deus e que tudo pode, tudo, Senhor, Te pertence. Em nome de Jesus, Pai, continua, Senhor, operando nesse lugar. Pai, nós Te agradecemos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque só Tu és Deus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso demais. Quem foi abençoado, esse pode dar salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós chamamos, daquilo que nós pensamos. Ele está sempre pronto a fazer um sobrenatural na vida da sua vida, como nós estamos. Vamos colocar de pé, queridos, nós estamos terminando, desse culto abençoado, palavra abençoada. Nosso mando aí foi usado de uma forma tremenda para falar conosco, trazer uma palavra de instrução para nossas vidas. Eu tenho certeza que você está sendo aqui hoje abençoado, preparado para tudo aquilo que Deus vai fazer para você dentro dessa semana. Não deixa. Eu achei que está falando com pessoas aqui dentro. Tem pessoas fora que está precisando ouvir aquilo que estou falando. Mas também Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Estaremos aqui de volta, Senhor, na quarta-feira, no culto de cura e libertação. Nos abençoa. Nos capacita para estarmos de volta aqui, Senhor. Nos enche com a tua unção, com a tua glória. Nos enche com a tua presença. Abençoe cada família que é representada, a cada um daqueles que ouviram a tua voz, Senhor. Pai, abençoa, Pai amado, aqueles que estão nos assistindo pela live. Pai amado, que possa, Pai amado, serem impactados pelo teu poder. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de transformação, uma semana de mudança. Uma semana, Pai amado, onde nós vamos caminhar em direção à eternidade junto contigo. Certezas da salvação em ti, Senhor. Certos que o Senhor estará conosco em tudo e a todo tempo. No domingo estaremos de volta aqui na escola dominical, estaremos voltando à escola dominical, no culto à noite, Senhor. Pai, muito obrigado, meu Senhor, tem preparado a tua igreja, Pai amado, para a eternidade, tem preparado a tua igreja para a grande salvação, para o grande dia da vida do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que faz. Nós somos apenas improváveis, ó Deus.
sendo usados por Ti. Coloca a tua mãozinha, querido, para receber a bênção apostólica. E que a graça do Senhor, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, meu amado, minha amada, família de Deus, e permaneça dessa forma, não só hoje, mas para todos sempre, e que essa igreja de Jesus possa dizer amém. Aleluia. Yes.